Temos então aqui 3 jogadores para o nosso top player. Pessoal, acho que ficou fácil, não ficou? Pessoal, querem comprar os melhores produtos aos melhores preços? Passem na Sticker Point e obtenham um desconto de 5% em toda a loja, usando o código GIL2018. Todos os links na descrição. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Pessoal, vocês podem ver, finalmente temos aqui a caderneta do Mundial Rússia 2018 e eu estou mesmo muito feliz. Sim, vocês já sabem que eu adoro coleções de mundiais, já estou farto de dizer mundiais e euros, são as minhas coleções prediletas e por isso esta é daquelas cadernetas que eu tenho todo o prazer em mostrar-vos. Quero saber da vossa parte quem está a fazer esta coleção, deixem em baixo se vocês já estão a fazer esta coleção e quantos cromos é que vocês já têm na seleção portuguesa. Isso já tem o Cristiano Ronaldo, que é mesmo muito importante. Pessoal, eu estou à espera de uma caixinha de 100 saquetas. Se vocês querem ver essa caixa ser aberta o mais rapidamente possível aqui no canal, vamos deixar esse like e vamos tentar bater a barreira dos 500. Exatamente, disse 500. 500 likes. Vai, eu vou esperar 5 segundos para tu deixares o like. Deixaste? Pessoal, já estamos aqui no nosso estaminazinho com a nossa caderneta e como vocês podem ver, vocês já devem ter reparado que isto não é um starter pack da Liga Portuguesa, é um starter pack inglês. De quaisquer das maneiras, eu irei ter o starter pack português por aquela coisinha que a gente tem especial este ano. Exatamente, os cromos de McDonald's. É tudo a engordar este ano, tudo a engordar neste verão. Bem, temos então aqui o nosso starter pack, vocês podem ver, inclui um álbum mais 31 cromos, que penso que serão então as 5 saquetas, 25 cromos mais 6 cromos que vêm dentro da nossa caderneta. Temos então aqui o hashtag GotNeat. Já agora pessoal, passem no Instagram, eu publico lá tudo o que tem a ver com o canal, tudo de cromos. É mesmo muito importante e lá vocês saberão quando irá ver vídeo novo. Vamos ver isto. Já agora, pessoal, nem vos disse, isto aqui custou 3,99 libras, cerca de 4,5€, mesmo que o português. Ok. Como vocês podem ver aqui, custa 1,50 libra, já vi no português custa 4,50€. Ok, a Panini decidiu então inventar este ano, como já é hábito às vezes da parte deles. Temos então aqui o nosso álbum. Pessoal, ao contrário do que muitos pensavam, o álbum não é vermelho, é verdade. Durante muito tempo houve boatos, aliás, até eu disse que o álbum iria ser vermelho, mas a Panini contrariou todas as expectativas e temos um álbum muito parecido em nível de cores, em nível de formato ao do Euro 2016. Pronto, temos então aqui a capa, uma capa simples, como eu gosto. Temos então aqui o logotipo do FIFA World Cup Russia 2018, depois temos aqui a dizer o álbum oficial da Panini. Se vocês não sabem, existem muitas cadernetas do Rússia 2018, mas a Panini é a única que tem os direitos oficiais da caderneta. E depois temos então aqui as 62 seleções presentes, onde vocês podem ver a nossa seleção, a seleção portuguesa, aqui a nossa bandeira. E vamos então folhear e ver como é feita então esta caderneta. Temos então aqui a capa onde vem o normal índice, onde temos aqui do grupo A ao grupo H, Portugal que está presente no grupo B com a Espanha, Marrocos e Irão. E temos aqui os primeiros cromos, os cromos da Panini, aqui o símbolo tradicional da Panini, o senhor com o cavaleiro. É o cavaleiro, pronto, aquele é um cavaleiro, o senhor da Panini. Depois temos aqui mais um cromo de introdução, se vocês quiserem podem fazer o vosso cromo, precisam apenas de instalar no vosso smartphone a aplicação My Panini e vocês podem então fazer o vosso cromo. E depois temos aqui, claro, a legenda sempre de cada cromo, onde utilizaram o Manuel Neuer. Depois temos aqui os cromos de introdução, que ainda não sei bem o que são. Deverá ser o logotipo, deverá ser a taça do Campeonato do Mundo. Depois temos aqui a bola do Mundial. E depois temos aqui então estes crominhos, temos aqui 2 no início e iremos ter mais 4 no final. Eu aconselho a vocês todos que estão aí desse lado que não tirem estes cromos, não os usem,
vão apenas tirar o valor à vossa caderneta. Um dia, se vocês pensarem que querem vender a caderneta, ou mesmo que queiram manter sempre o valor da caderneta intacto, não retirem estes cromos aqui. Deixem-os estar aqui sossegadinhos, para daqui a 20 anos possam olhar para o vosso álbum e pensarem. Epá, parece que comprei este álbum ontem. E claro, nunca tratar mal a vossa caderneta. A vossa caderneta é como uma menina, a vossa namorada. Tratem-na bem. Por favor, não tratem mal a vossa caderneta. E depois, claro, temos aqui o álbum de ouro, que está aqui em branco, 2018. Será que iremos ter uma surpresa? Portugal? Será? Vamos ver. Seria muito, muito bom. Bem, e passemos aqui então para a página dos estádios, onde a gente tem então, penso que são 10 estádios, 6, 9, não, são 12 estádios, 6, 9, 11, 12 estádios. Este aqui certamente será o mais importante, que é onde será a final do Mundial, o Luzhniki Stadium em Moscovo. Temos 2 estádios em Moscovo, o do Spartak e o Luzhniki, e depois temos aqui várias cidades. Temos Ekaterinburg, Kaliningrad, Kazan, Saransk, Sochi, Volgograd, Samara, São Petersburgo, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Moscovo e Moscou mais uma vez. Aqui os grupos, mais uma vez, não escrevam aqui. Já agora o meu amigo Dante, ele já disse, ele está sempre a dizer em vários vídeos e aconselho a ver os vídeos dele. Não escrevam aqui, não escrevam. Peguem no papel, uma caneta e escrevam os resultados. Não escrevam aqui nesta caderneta, por amor de Deus. Façam um favor a vocês mesmos. Depois temos aqui a primeira novidade. Portugal foi um dos países, digamos, escolhidos para ter estes cromos, porque muitos dos países que lançaram caderneta não têm estes cromos. Cromos que são o quê? São pósteres de cada cidade sede do Mundial. Temos então 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moscovo tem apenas um póster, apesar de ter 2 estádios. Temos então aqui 11 pósteres e depois temos aqui então o mapa da Rússia, onde serão organizados os jogos. Temos ali Moscou assinalado onde será a final e será, digamos, a sede maior deste Mundial. E depois temos ali... Poça, isto aqui é quase no cu de Judas, como se costuma dizer. É mesmo muito longe. Isto aqui já... Isto é Europa ainda. Está na Europa. Isto aqui já é, digamos... Isto aqui é Euroásia. Já é Ásia isto. Temos então muita sorte porque alguns países, estes pósteres são apenas prints. E claro que a gente não gosta de prints. A gente gosta mesmo de cromos. Pronto, a coleção online, vocês já sabem, eu estou a fazer esta série aqui no canal. Se vocês ainda não conhecem, passem aí no canal e vejam todos os vídeos, todos os bilhetes, que não devem ser nada baratos. Não sei, não vi os preços, nem estou muito interessado. Depois temos aqui mais publicidade, aqui uma alusão àquela aplicação que eu ainda não percebi muito bem para que funciona. Eu jogo, faço aquelas batalhas, apesar de nunca ter ido para o canal, mas ainda não percebi muito bem a finalidade deste jogo. Depois, mais uma vez aqui o álbum online, onde vocês podem ver aqui um código. Temos aqui o Gift Code 2018, mais outro código aqui em baixo. Passem lá no canal, muitos códigos para vos oferecer. E depois temos aqui então uma alusão às novas camisolas, novas t-shirts da Panini. Pronto, passamos aqui para a Rússia. Vamos aqui passar aqui um bocado rapidamente. Vamos aqui mostrar aqui o design aqui de cada página. A Rússia que é a anfitriã deste torneio, claro que foi qualificada automaticamente por organização, não fazia sentido nenhum estar a fazer uma fase de qualificação. A Rússia que se encontra no grupo A com a Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Temos então 2 páginas compostas por 18 jogadores, a equipa e um símbolo, no total de 20 cromos. Ou seja, a Panini fez aqui uma pré-convocatória dos jogadores. Vocês já sabem que estas convocatórias podem não traduzir-se na realidade final das convocatórias dos selecionadores, mas a Panini não poderia fazer um álbum em cima da hora, não é? Mas para isso, em junho, julho ou julho, será lançado um pack de atualizações. Vamos aqui passar rapidamente, depois temos aqui a Arábia Saudita, vou passar rapidamente para um pequeno destaque às estações maiores. Temos aqui Egito, já agora colher de papel não está assim nada especial. Temos aqui Portugal, já agora vocês já deverão saber quem vem aqui, mas temos Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, Eliseu.
Pessoal, eu sou benfiquista, mas por que raios é que o Eliseu está presente nesta coleção? Porquê? Cédric, Rafael Guerreiro, João Moutinho, João Mário, temos o Danilo Pereira, o William Carvalho, André Gomes, Ricardo Quaresma, depois temos aqui Bernardo Silva, André Silva, Gelson, Cristiano Ronaldo e Nani, que para mim é uma grande dúvida se estará presente no Mundial da Rússia. A gente que está com a Espanha, Marrocos e Irão. Pronto, aqui passar rapidamente. Vocês certamente também já saberão isto tudo de cor e salteado. Pois certamente para ele no Brasil, para os nossos visualizadores do Brasil que acompanham aqui no canal, Croácia, Nigéria e temos aqui então o Brasil, que quase certo terá aqui uma ausência. Filipe Luís, que lesionou-se gravemente para este Mundial, que eu penso que será substituído por Alexandro. Temos então Alisson, não temos Ederson, certamente virá no pack de atualizações. Dani Alves, Tiago Silva, Miranda, Filipe Luís, Marquinhos, Marcelo, William, Paulinho, Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Juliano. Temos aqui o Filipe Coutinho, Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar Júnior. Uma coisa que eu não entendo aqui em algumas das seleções, e vocês irão ver isso aqui também na Alemanha, é porque vem o Willian aqui, junto dos defesas, e depois, por exemplo, aparece aqui o Casemiro. Porquê? Não entendo, a sério, não entendo. Bem, depois temos aqui a Suíça, a qualidade é mesmo fraca deste papel, Jesus. Costa Rica, Sérvia, Alemanha e outro exemplo aqui. Temos aqui o Jonas Hector, que é o último defesa, e depois começa logo aqui com o Draxler. E depois temos aqui o Khedira, que vem antes dos avançados. A sério, não entendo. Há alguém de estar com os cupidos quando fez este álbum. México, Suécia, sem, claro, Ibrahimovic não está aqui. Não sei se ele vai voltar à seleção, não creio. Ele foi para os Estados Unidos. A competitividade está em baixo, não seria muito justo para que eles fizeram a qualificação inteira de ver o Ibra a voltar à seleção. É a minha opinião. Bélgica, uma das minhas seleções preferidas, mas não penso que será a vencedora, nem pensará a surpresa, porque este treinador, na minha opinião, é muito fraco. Panamá, Tunísia, temos a Inglaterra, Senegal, Colômbia, Japão. Depois temos aqui as páginas de qualificação, que estas penso que não vêm em Portugal, não tenho a certeza. Temos aqui o momento da qualificação portuguesa. A gente qualificou-se com este 2-0 frente à Suíça. Depois temos aqui, pronto, o Shop Online FIFA, aqui os brinquedos do Zabi Vaca. Acho que é assim que ele chama, Zabi Vaca, exatamente. E depois temos aqui a novidade desta coleção que muitos pediram à Panini. Trazer cromos de celebração, não é celebração, mas cromos comemorativos dos mundiais. E temos aqui todos os campeões mundiais até hoje. Temos o Brasil que ganhou 5 troféus, a Alemanha 4, Itália 4, Argentina 2, Uruguai 2, Inglaterra, França e Espanha 1. Temos então um cromo brilhante para cada um destes vencedores. E depois temos aqui 2 recordes, que é do jogador com mais vitórias em mundiais, que vocês sabem que é o Pelé, ganhou 3 mundiais em 58, 62 e 70. E o melhor marcador dos mundiais, que vocês ainda sabem, o melhor que é mais recente, que é o Miroslav Klose, da Alemanha, com 16 golos. Este é o nosso último cromo, 681. E depois temos aqui mais recordes, que por acaso não importava nada que a Panini também tivesse feito cromos destes recordes. Talvez não brilhantes, mas estavam cromos bases. Temos aqui então o jogador mais jovem a marcar em mundiais, que foi Pelé com 17 anos. Temos o gol mais rápido, Hakan Şükür contra a Coreia do Sul. Fari Mandarone, o jogador mais velho. Cafu, o jogador com mais presenças em finais consecutivas, 94, 98 e 2002. Roger Milá, o jogador mais velho a marcar em mundiais com 42 anos. Temos o jogador com mais jogos jogados, Lothar Matthäus. O golo que foi marcado mais tarde em mundiais, está aqui, latest goal from kickoff, foi o Del Piero frente à Alemanha naquela meia-final dramática, na casa dos alemães, que a Itália ganharam 2-0. A seleção com mais aparições, com mais presenças em mundiais, temos o Brasil com 20, faz a sua 21ª. O jogador mais novo a jogar no mundial foi o Norman Whiteside,
que eu não conheço, já agora é um recorde que eu não conhecia, 17 anos e 41 dias, e a equipa que mais vezes terminou no top 4, a Alemanha 13, Jesus. É, praticamente acaba sempre nos 4, por isso é muito previsível que termine. Ok, depois daqui são legendas em várias línguas, vamos ver aqui que cromos é que traz aqui atrás. Aqui mais 4 cromitos, ok. E depois, como vocês pediram os vossos cromos, mas neste caso em Inglaterra, pronto. Esta é então a caderneta versão inglesa, não é a versão portuguesa, que traz então 1, 2, 3, 4, 5 saquetas. Panini. Sim, senhora. Tudo torto, tudo torto. Muito bem, vamos lá ver como é que isto aqui vem. Vamos então aqui abrir e ver qual é o nosso primeiro cromo a seguir desta coleção. Que medo de abrir estes cromos. Jesus. Vamos lá ver. Tenho mesmo medo. E para já, o nosso primeiro jogador a seguir neste Mundial é o Faisal Far de Marrocos, do grupo Portugal, jogador do Getafe. Temos aqui um jogador da Tunísia. Olha, e é o melhor jogador deles, que é o Abi Krasi, que joga no Stade de Rennes. Depois temos aqui o William do Brasil, o jogador do Chelsea. Temos aqui o nosso primeiro estádio. Isto aqui, claro que é feito a computador, mas se for assim mesmo, que baita estádio, Jesus. E temos aqui o Carlos Sanchez, da Colômbia. Eu vou já começar aqui a deixar aqui de parte os jogadores para top player, que é para vocês deixarem depois aí nos comentários. Depois temos aqui o jogador do Vitória de Guimarães, desculpem, Vitória, não é Vitória de Guimarães, desculpem. Paulo Hurtado, do Peru. Temos um jogador da Rússia, o Golovin. Tudo torto. O Gacinovic, da Sérvia. E Lionel Messi. Oh, meu Deus. Lionel Messi na nossa primeira saqueta. Na nossa primeira abertura, quero dizer. E depois temos aqui mais um jogador tunisino, o Msekani. Eu, por acaso, até agora não tive aqui problemas com as margens dos cromos. Já vi alguns vídeos que os cromos iam todos mal recortados. Por agora não tive esse azar. Já não sei do Messi. Jesus. Temos aqui a nossa primeira equipa, a equipa da Bélgica. Temos então Courtois, Lukaku. Acho que é o Boyata. Witzel, Meunier, o Chadli, o Vermaelen, o Hazard, o Tillmans, o De Bruyne e o Sima. E temos Axel Witzel, o jogador passou pelo Benfica, que agora se encontra na China. Temos o Nikolai Jorgensen. Temos o jogador mais bonito deste Mundial. Temos o Kishoko Ezao, não sei dizer o nome. E temos Marco Asensio, da Espanha. Vai para aqui. Jogador muito top, estão a seguir até agora. Mas ainda nenhum brilhante. Panini, está mal. Está muito mal, vou-me queixar. Temos o Gotoku Sarai, do Japão. A equipa da Suíça. Temos Alex Iwobi, do Arsenal. Temos o guarda-redes islandês Aldorsson. E temos Jesse Lingard. O jogador está a fazer uma boa temporada pelo Manchester United. Está a ser uma boa surpresa, uma revelação este ano na equipa inglesa. E temos a nossa última saqueta. E não vem nenhum brilhante, queres ver? Não vem. Vem um. Alegria. Temos o Honda do Japão, que agora se encontra no Pachuca. E o nosso cromo é o troféu do Mundial. Por acaso os brilhantes estão muito bacanos. Estão muito bacanos, sim senhor. Olha, nosso primeiro repetido, William. Que bom, Pani, no Starter Pack, está ótimo. Lucas Bilha, da Argentina. E mais um repetido. Ótimo, Panini, ótimo. Temos então aqui 3 jogadores para o nosso top player. Pessoal, acho que ficou fácil, não ficou? Hashtag William, hashtag Messi ou hashtag Asensio.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixar o vosso like neste vídeo, deixar o comentário a dizer que querem a caixa ser aberta, dizer quantos é que vocês já têm na seleção portuguesa e se têm o CR7 e o vosso top player. Por isso, pessoal, a gente vê-se no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!